Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$ 100 de bônus utilizando o nosso cupom FBoteco? KTO.com, acessa aqui embaixo o link na descrição. Você considera o Diniz um cara nesse nível, assim? Cara, eu considero o Diniz uma figura necessária. O Diniz O Diniz está passando por um momento hoje, claro, né, muito importante, seleção brasileira, em uma carreira de técnico de futebol que está no começo, se você pensar quantos times de primeira divisão ele dirigiu e a quantidade de pessoas que têm a coragem de apontar o dedo para ele e dizer, mas o que ele ganhou, essas bobagens todas. Então ele está passando por um momento importantíssimo. E ele chegar na seleção brasileira com esse tipo, absorvendo esse tipo de crítica e com uma trajetória curta, só tem uma explicação. Além, né, da coisa toda da sucessão do Tite ter sido, na minha opinião, muito mal conduzida pela CBF e se criar essa coisa de que é preciso ter um técnico de espera até, teoricamente, a chegada do Carlo Ancelotti. E eu não tenho nada contra nem a existência de um treinador estrangeiro na seleção brasileira, muito menos ao Carlo Ancelotti, que é um técnico indiscutível. Sem dúvida. Mas eu não consigo entender a chegada do Diniz na seleção brasileira Nessas condições e com um dia marcado para ele ir embora. Sim. Sendo que esse dia é antes de uma Copa do Mundo. Eu acho que no mínimo uma Copa do Mundo deveria ter sido permitida a ele. Mas eu digo que ele é um cara necessário porque ele tem uma maneira de... Assim, só para concluir o raciocínio anterior, a explicação para a chegada dele à seleção é a vontade dos jogadores de trabalhar com ele. Sim, sim. Não tem outra explicação. É a conversa entre jogadores, daqueles que já jogaram em times que ele dirigiu e os que não, e o que os jogadores pensam sobre isso. Então, isso tem que ser considerado e isso tem muito peso. Então, esses elogios gratuitos que a gente está vendo agora, nesses primeiros momentos, o Bruno Guimarães falando assim, o treino termina e a gente tem vontade de continuar. Neymar postando foto. Neymar dizendo que ele faz coisas diferentes e tal. É porque o Diniz, o futebol que o Diniz enxerga, o futebol que o Diniz carrega dentro dele e que ele pretende aplicar aos times que ele dirige, e sem dúvida o Fluminense é o time que melhor expressa esse futebol até hoje, é o futebol que evoca aquela idade que você falou agora há pouco, em que a gente se apaixona pelo futebol, ali, sei lá, 7, 8, 9, 10 anos, 11, 12, não sei quanto, mas é mais ou menos nessa época. E independentemente de onde a gente jogue futebol, na escola, na rua, numa escolinha, não importa onde, todo mundo quer ficar com a bola, né? Todo mundo, sem dúvida. Você, na hora do recreio na escola, você jogava bola na hora do recreio? Jogava. Era uma bagunça, não era? Por quê? Claro. Porque todo mundo queria... Todo mundo quer a bola. Às vezes vinha um cara do seu time e tirava a bola de você. Quantas vezes? Não era assim que acontecia? Então, essa coisa lúdica... O mais legal é ter a bola. Essa coisa lúdica é uma das bases do futebol do Diniz. O jogo que o Diniz preza e tem sido cometidos, infelizmente ou felizmente, não sei, porque no final das contas isso é bom para ele também, tem sido cometidos alguns exageros até fora do Brasil a respeito do futebol dele, da questão tática, da revolução que ele representa, etc. e tal. O jogo do Fernando Diniz, ele pode ser traduzido por uma frase, que é a seguinte: não deixe o seu companheiro sozinho no ataque e muito menos na defesa. É uma coisa simples assim, sem grandes complicações. E ele permite que os jogadores que atuam com ele, que atuam para ele, tomem decisões de maneira intuitiva. Ele permite que os jogadores se organizem. E essa é uma maneira de olhar o futebol muito próxima da gente aqui no Brasil e na América do Sul. Então eu não acho que o futebol precise ser dividido em facções do ponto de vista tático, de organização ofensiva, no sentido de contrapor uma às outras. Porque não existe uma maneira melhor de jogar futebol. Todas elas são válidas, legítimas, desde que respeitem as regras e representem aquilo que aquelas pessoas que ali estão trazem dentro de si.
E o que o Diniz traz dentro dele é esse jogo. Os jogadores gostam. Os jogadores querem se adaptar. E querem fazer dar certo. Porque eles também trazem. Na maioria, pensando no grupo da seleção brasileira, são jogadores que estão em contextos de preparação e de treinamento e de competição em futebol muito semelhantes. Embora trabalhem com técnicos diferentes em países diferentes, mas as coisas são feitas de um jeito muito parecido. De repente, estar na seleção quebra essa rotina e traz esses caras de volta para algo que eles remetem à infância e à adolescência. É isso. E ver isso acontecendo no nível mais alto do mais alto, que é a seleção brasileira, é muito bom, é muito instigante, é muito interessante. Agora, colocaram um prazo de validade. Você não acha que esse prazo de validade pode ser mudado de acordo com o desempenho? Tem um amigão meu, o Martim Fernandes, que trabalha na Globo. Grande cara, tá louco. Que trabalha nas organizações Globo. Competentíssimo. Recentemente ele escreveu uma coluna chamando o Diniz de o futuro ex-técnico da seleção brasileira. E é exatamente isso. Hoje, de acordo com o que se sabe, o Diniz é o futuro ex-técnico da seleção. Infelizmente tem um prazo para ele ir embora. Mas olha, eu tava discutindo isso ontem, eu tava no evento da TNT ontem, aí eu conversei bastante com o Vitor Sérgio Rodrigues sobre esse tema. Ele falou assim, olha, talvez, me chamou bastante atenção, ele falou, talvez essa coisa do prazo do Diniz seja até interessante do ponto de vista que, pensa o seguinte, muitas vezes um técnico dizia, olha, eu vou jogar com o Peru. A gente tá gravando esse vídeo aqui, pra quem tá vendo, não tá vendo ao vivo, antes do jogo Brasil e Peru. Isso. Peru e Brasil. Peru e Brasil. lá em Lima. E aí, ele falou assim, de repente tinha um técnico que ele tava ali, sem esse prazo de validade, então ele jogava muito pelo resultado e pensava, se eu for lá, 1x0, eu vou jogar pelo 1x0, porque 1x0 é bom. E se eu não conseguir 1x0, pelo menos um 0x0 tá tranquilo. Porque se eu perder, eu já começo a perder prestígio, etc e tal. O Diniz, ele pode se colocar numa condição de tipo assim... Eu nem acho que ele faria isso, tá? Mas ele poderia se colocar numa situação de... Cara, já que eu vou sair mesmo, não vou jogar... Eu vou fazer... deixar um legado. Vou fazer o que eu tenho, vou pra cima mesmo, vou fazer o que eu tenho pra fazer. E de repente, numa dessa, pode dar certo. E aí você tem... Ele já tem, contando com o apoio claro dos jogadores. Nunca se viu o Neymar... tratar um técnico como ele tem tratado o Diniz até aqui e os outros jogadores também. Você mesmo citou que os jogadores foram importantes para que ele chegasse lá. A opinião pública me parece bastante feliz com essa, pelo menos com o que se mostrou no primeiro jogo. Eu confesso que depois de 18 anos com técnicos gaúchos, pela primeira vez em muito tempo eu sentei na frente da televisão ainda, que pese o jogo contra a Bolívia. Pela primeira vez eu vi entretenimento. Eu não sou um torcedor ávido da seleção brasileira. Para mim, a seleção brasileira tem que me proporcionar certo entretenimento. Para sofrer, já basta o Santos. Então, eu quero me divertir. E eu me diverti. Sim. Eu me diverti de verdade, assim, com a seleção. Também Aquela coisa de não só você ver o Casemiro entrando de centroavante toda hora e 10 caras dentro da área, mas a coisa do futebol leve, os caras se associando o tempo todo. O Neymar perde pênalti e continua leve, continua tentando, driblando, tem aquele peso, tá ligado? Não sentiu a pressão. Aquela coisa de você ver o Neymar dando aquele chapéu despretensioso meio vagabundo. Que lembra ele do Santos. Que lembra o futebol de rua que o Brasil sempre se destacou. Acabei de agradecer aqui, chegou mais um café e mais uma água. Muito obrigado. E essa aí, é a nossa produção. Eu fico pensando, eu falo, será que talvez ele não seja o cara? Porque muito se fala que, bom, eu já vi o Luxemburgo falar isso e ele não tem conseguido aplicar nos últimos trabalhos, mas ele sempre falava assim, gente, a gente parou de ganhar porque a gente passou a jogar o futebol do europeu, taticamente falando. E talvez o Diniz, porque eu não vejo ninguém no mundo afora fazendo nada parecido taticamente com o que ele faça, talvez o Diniz esteja nos ensinando, talvez seja precoce também, voltar às origens do que é jogar o futebol brasileiro. E aí, nesse contexto todo, se eu estiver certo, a gente não estiver muito apressado sobre isso, talvez se crie um clima ou não, para que ele fique e o Ancelotti, gente, seja feliz aí, não? Talvez.
E talvez não seja por outro motivo que não existe uma resposta concreta, pelo menos eu não soube de nada disso, sobre o que acontecerá ou o que aconteceria se o time do Diniz jogar maravilhosamente, as pessoas aqui no Brasil aceitarem, né? Tiverem essa opinião a respeito do que elas estão vendo, os jogadores se incluírem nisso de uma maneira bem vocal, dizendo, olha, não só estamos jogando bem, a coisa está funcionando, os resultados são bons, como nós estamos adorando essa experiência toda. Uhum. Então, internamente, um movimento de opinião semelhante à questão externa de opinião pública, crítica, etc. E se chegar num momento daqui a um ano em que alguém vai falar assim, nós vamos ter coragem de interromper isso aqui? Porque como que isso continua na mão de outro treinador, mesmo que o Diniz seja parte da comissão técnica? Uhum. Né? Não faz sentido. É complicado. Então não existe essa resposta. Então, se o Diniz fizer um time encantador no período de um ano, antes da Copa, né? Uhum. Bem antes. O que acontece? Ninguém sabe. Agora, é bom também a gente nunca deixar de considerar o que é fato. O presidente da CBF disse em on para alguns jornalistas que que existe um acordo com o Ancelotti. Então não é uma coisa que a CBF vai tentar viabilizar. Ele disse isso. Ele é o presidente da CBF, ele estava conversando com jornalistas, ele apresentou mensagens, conversas. Então, é o que se tem. Então, quando se fala sobre Ancelotti será o técnico da seleção daqui a um ano, não é simplesmente uma ideia. Sim, é uma informação. E parece que houve também o consenso de jogadores, né? Sobre isso. Sobre o próprio Ancelotti. Ancelotti. Mas é isso, assim, eu acho que eles escolheram o pior técnico que eles poderiam escolher para ser o substituto, sabe? Porque é o cara mais autoral. Porque o cara... risco de dar certo é alto. Exatamente. O Eric Fruc comentou aqui, vocês não acham que o Ancelotti foi uma cortina de fumaça para a aceitação do Diniz ser maior? E aí seria muita teoria da conspiração, Exato, nada é impossível, né? Mas aí é um plano muito ousado, né? Muito ousado. Acho que eles não são tão inteligentes. Eu não sei, mas me parece arrojado demais.